perspectiva correta para se ter alegria. Deus é soberano. Capítulo 1 da carta aos Filipenses. Vamos dar continuidade à série de exposições nesta maravilhosa carta. Capítulo 1, faça a leitura comigo do versículo 12 até o versículo 18. Leia aí na sua versão, eu vou ler aqui na minha. Eu estou fazendo as exposições baseadas na versão NAA, mas você tem a liberdade de usar a sua. Leia aí comigo então, a partir do versículo 12 até o versículo 18 do capítulo 1 de Filipenses. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Queridos, dificilmente nós conseguiremos associar prisão com alegria, restrição da liberdade com felicidade. Dentro de uma cela, a alegria é algo que não está presente. O que existe é o abalo da esperança e tristeza. E aqui é ao menos um que eu sei, sabe da realidade de uma prisão. E lá o que reina é tristeza e falta de esperança. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você tenha em mente que nós estamos lendo a carta de um prisioneiro. Alguém que está preso injustamente por sua fé em Jesus Cristo. Paulo é um prisioneiro em Roma, por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, aqui, provavelmente o governo do imperador Nero. Paulo ele estava preso em uma casa alugada, uma casa-prisão, alugada por ele mesmo, e você pode conferir isso no último capítulo do livro de Atos, Atos capítulo 28, você leia. Todo esse capítulo você vai entender esse contexto da primeira prisão de Paulo em Roma, e é dessa prisão que ele escreve essa carta. Portanto, ele está nessa residência, prisão em Roma, e ele escreve essa carta aos irmãos filipenses, e longe de viver ali as condições mais favoráveis para o seu ministério, porque não eram, ali a sua atuação como apóstolo aos olhos humanos estava severamente prejudicada. As igrejas estavam preocupadas, principalmente a igreja dos filipenses, tanto que ele escreve essa carta para acalmar os irmãos, para dar mais esperança aos irmãos, para renovar a alegria daqueles irmãos que estavam preocupados ao saberem que o apóstolo Paulo tinha sido preso em Roma. Diante dessa situação, você se lembra qual é o tema principal da carta? Diga para mim, qual é o tema principal da carta? A alegria verdadeira no Senhor. Queridos, essa carta com 4 capítulos, 104 versículos, ela possui um ingrediente principal no seu conteúdo, alegria. A palavra alegria, ou o verbo alegrar-se, aparecem 14 vezes nessa carta de 4 capítulos. E mesmo preso, não tendo a liberdade de ir e vir, o apóstolo Paulo diz: eu estou alegre, eu estou contente, e mais, alegrem-se vocês também, filipenses. Outra vez digo, ele repete, eu falo de novo para vocês, alegrem-se. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo? Ele não tem razão nenhuma externa, circunstancial, para se alegrar. Mas ele está alegre e ele exorta outros também a se alegrarem com ele. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo? Será que ele está louco? Será que ele apanhou muito
e ele está num estado de delírio ou de confusão mental, que ele se alegra mesmo em meio às adversidades e às circunstâncias doloridas da vida, ou ele está entorpecido por algum tipo de medicamento, que ele não sente mais nada com relação a sofrimento, com relação a ataques externos contra o seu emocional. Será que ele está louco? Ou será que ele está mentindo, falando que ele está alegre, mas na verdade ele não está? E pior, mesmo não estando, ele tenta empurrar a goela abaixo aqueles irmãos leitores que produzam ou que mascarem uma falsa alegria, tipo assim, vai, dá um sorriso aí, vai, alegre-se, tudo bem. Na verdade eu não estou alegre, mas eu quero que vocês pelo menos façam assim, ó. Será que ele está mentindo? Será que ele está louco? Ou algo deixa o apóstolo Paulo verdadeiramente alegre? Será que ele não enxerga a vida com uma outra ótica? Será que o apóstolo Paulo ele não tem um outro olhar para as circunstâncias? Será que ele não tem uma perspectiva diferenciada para compreender convictamente que todos os reveses e os sofrimentos têm por detrás a mão e a condução daquele que sabe perfeitamente o que está fazendo? O que será que deixa o apóstolo Paulo tão alegre? A resposta é: Paulo via os acontecimentos e as circunstâncias com a perspectiva correta. Ele compreendeu convictamente que Deus é soberano. E aqui eu já apresento a você o primeiro ponto do sermão desta manhã. Primeiro ponto: perspectiva da soberania de Deus na realidade pessoal. Perspectiva da soberania de Deus na realidade pessoal. Versículo 12 e versículo 13. Depois, do meio para o fim, nós vamos ver a perspectiva da soberania de Deus na realidade, na vida de outras pessoas, do versículo 14 até o 18. Então, a primeira perspectiva, a soberania de Deus na realidade pessoal, na sua realidade, versículo 12 e versículo 13. E eu gostaria que você atentasse para as palavras que esse prisioneiro escreveu e notasse qual é a perspectiva do apóstolo Paulo com relação ao que estava acontecendo com ele. Veja, versículo 12. Entenderam esse contexto? Estão aí dentro agora desse filme chamado Prisão do Apóstolo Paulo em Roma, ao escrever aos Filipenses? Entenderam? Vocês estão lá dentro? Compreenderam? Então vamos lá, versículo 12. Eu quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, ok, para um pouquinho, que coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? E se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para o apóstolo Paulo, o que aconteceu com você? Quem sabe ele diria assim: você, então senta aí um pouquinho, se você tiver meia hora eu vou contar para você o que aconteceu comigo, as coisas que me aconteceram. E quem sabe ele relataria resumidamente isso para nós. Depois que o meu Senhor Jesus me chamou e ganhou a minha vida, eu fui duramente perseguido em Damasco. Passado um tempo eu fui à igreja em Jerusalém e lá eu fui rejeitado. E depois disso eu fiquei no anonimato lá na minha cidade natal, em Tarso, por quase 10 anos, lá na geladeira. Em Listra eu fui apedrejado. Em Filipos eu apanhei de chicote e fui preso juntamente com Silas. Me expulsaram de Tessalônica e de Bereia, e em Atenas eu fui chamado de tagarela. Em Corinto, onde por amor eu me esforcei por 18 meses para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo naquela igreja, naquela região, eu fui chamado de impostor. Eu fui acusado de ser alguém que abusa da ignorância alheia. Continuando a minha vida, irmãos, o apóstolo Paulo conta para nós, em Éfeso eu enfrentei feras e lutas maiores que as minhas próprias forças, e lá em Éfeso eu quase desisti. Eu fui para Jerusalém novamente, para levar uma oferta generosa aos irmãos pobres da Judéia. E sabe qual foi a minha recompensa lá em Jerusalém? Prisão. Em cumprimento a uma profecia do profeta Ágapo.
De Jerusalém eu fui enviado para Cesareia e eu tive que me sujeitar por 2 anos à autoridade dos governadores ímpios Festo e Félix, sofrendo acusações injustas dos judeus por 2 anos. Quando eu percebi que havia uma trama secreta contra mim, descoberta pelo meu sobrinho, para que Festo me entregasse ao Sinédrio para me matar, porque o Sinédrio queria me matar, eu utilizei de um direito romano meu, porque sim, eu sou um cidadão romano, e eu apelei para César, eu apelei para o imperador, eu falei, eu quero ser julgado por Roma. Então eu fui conduzido a César em Roma, num navio prisão, e nessa viagem para Roma, eu e mais 275 pessoas dentro daquele barco, nós enfrentamos uma tempestade terrível por 14 dias, tempestade tal que dos 14 dias não dava para saber se era de manhã ou se era de noite, tamanha era a força e a escuridão da tempestade, a ponto das ondas surrarem o nosso barco, e o nosso barco naufragou, e ele se despedaçou inteiramente. Agarrados a pedaços do navio, eu e todos os que estavam comigo no barco, conseguimos chegar à praia de uma ilha chamada Malta. Estava muito frio, e quando eu fui juntar uns gravetos, uns galhos, para aumentar a fogueira, para nos aquecer, vocês não sabem o que aconteceu. Uma cobra me picou. E essa cobra, ela tinha 275 outras opções para picar. Quem que ela foi picar? Eu. Depois disso, então eu cheguei a Roma, algemado, numa prisão domiciliar, e aqui eu estou. Então, irmãos, são essas as coisas que me aconteceram, entenderam? Eu fico pensando, querida igreja, que se o ministério do apóstolo Paulo fosse olhado sob a ótica da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Ele seria alguém que não teria unção. E diante de tudo isso, igreja, qual é a perspectiva do apóstolo Paulo? Como ele vê tudo isso, o que aconteceu com ele? Versículo 12, leia comigo. Eu quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, e nós agora tivemos uma digressão bem rápida do que aconteceu, as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo não pensou assim, as coisas que me aconteceram atrapalharam os meus planos. As coisas que me aconteceram me fizeram quase fracassar. As coisas que me aconteceram foi obra do diabo. Não, o apóstolo Paulo viu tudo isso e ele entendeu que as coisas que aconteceram com ele contribuíram para o progresso do Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo não acredita em acaso. O apóstolo Paulo não acredita em olho gordo. Aqui você vê nitidamente que o apóstolo Paulo não acredita em mal olhado, em sexta-feira 13, ou coisa ruim que vem de gato preto. Coisa ruim que vem de passar debaixo de escada. O apóstolo Paulo não acredita nada disso, não. Paulo via os acontecimentos e as circunstâncias com a perspectiva correta. Ele compreendeu convictamente que Deus é, repita comigo, soberano. E Ele sabe perfeitamente guiar o destino de cada um de nós. E tudo o que acontece, o apóstolo Paulo tinha essa convicção, tem um fim proveitoso. Louvado seja Deus. Para Paulo, as coisas que aconteceram de longe teriam tirado o seu ânimo, a sua alegria, e seriam obstáculos para ele. Pelo contrário, eram impulsionadores para o avanço do Evangelho, e tudo estava correndo bem, segundo a vontade de Deus. Todas as coisas aconteceram com o apóstolo Paulo, e ele entendia que estava tudo dentro dos planos soberanos de Deus para o progresso do Evangelho. E agora aquela casa-prisão, onde ele está ali em Roma, essa casa-prisão se tornou como que uma caixa de ressonância da pregação do Evangelho.
Ali, mesmo encarcerado, a partir daquela casa em Roma, sob a tutela do Império Romano, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava sendo guardado, estava sendo vigiado, estava sendo cuidado pela elite do imperador, por soldados da tropa de elite do imperador, mas mesmo ali, naquela casa, ali era como que uma caixa de ressonância de pregação do Evangelho para o mundo. Abra comigo Atos capítulo 28, por favor. Atos capítulo 28. Olha só o versículo 30 e 31. Essa é a situação do apóstolo Paulo ali. Havia restrição de liberdade? Sim, havia. Mas não havia restrição da ação do Espírito Santo. Capítulo 28 de Atos, versículo 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, essa própria casa que tinha alugado. É essa casa-prisão, ele não podia sair dali. Que tinha alugado. Onde recebia todos os que o procuravam. Versículo 31. O que Paulo fazia? Pregava o reino de Deus, e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, glória a Deus. E nessa primeira prisão em Roma, Paulo ele teve tempo, sendo movido pelo Espírito Santo, a escrever cartas. Essa é uma preciosidade que está na sua mão hoje, uma carta que tem 2000 anos, está na sua mão, foi escrita pelo apóstolo Paulo nessa circunstância, preso em Roma. Carta aos Filipenses, ele escreveu também carta aos Efésios, carta aos Colossenses e carta a Filemon. São as 4 cartas chamadas cartas da prisão. E Paulo, convicto da soberania de Deus, ele via a sua prisão como uma oportunidade que Deus estava providenciando para ele, abrindo novas frentes de evangelização. Veja, versículo 13, lá de Filipenses 1 agora, volta lá, Filipenses 1, continuando o versículo 13, diz assim: as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ou seja, todos ali ficaram sabendo que Paulo ele estava preso por causa de quem? Não por causa de crimes que ele cometeu, mas por causa de Cristo, porque ele falava de Cristo, porque ele anunciava Cristo, porque ele pregava o Evangelho, e porque ele pregava o Evangelho, ele foi preso. Então todo mundo estava sabendo disso, é isso que ele está explicando aqui. Toda a guarda pretoriana e todos os demais, aqui ele está falando todos os demais, todos os serviçais ali daquela casa, ou do palácio do imperador. A casa, quem sabe, essa casa, a prisão, ficava anexa ou próxima do palácio do imperador. Então toda a guarda pretoriana e todos os demais serviçais do palácio do imperador ficaram sabendo que eu estou preso por causa de Cristo. Queridos, não fosse Deus ter costurado soberanamente esses acontecimentos na vida do apóstolo Paulo, ele jamais teria alcançado pessoas que ele alcançou nesta forma. Veja, o apóstolo Paulo contou que ele pregou para a guarda pretoriana, e eu disse agora há pouco, e repito, a guarda pretoriana eram os soldados de elite do imperador Nero, tropa de elite. Quem tinha acesso a esses homens? Pouquíssimas pessoas. Era questão de segurança nacional. Quem tinha acesso a esses homens? Pouquíssimas pessoas. E de 6 em 6 horas havia uma troca de turno de soldados algemados ao apóstolo Paulo. Agora pensa você, estar acorrentado ao apóstolo Paulo ali por 6 horas. O que o apóstolo Paulo falava? Vocês já pararam para pensar? Oi? Qual que é o seu nome? É Július? Você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? Jesus Cristo ganhou a minha vida. Eu fui transformado por Ele, eu era terrível pecador. Mas Jesus Cristo ganhou a minha vida. Ele morreu na cruz no meu lugar. Paulo foi falando do Evangelho para aqueles soldados que estavam acorrentados a ele. Incessantemente, Evangelho neles, Evangelho neles, Evangelho neles. Não tinha para onde os caras correr. E qual foi o resultado disso? A conversão a Jesus Cristo de vários soldados romanos da elite do imperador e servidores ali do palácio. Você pode conferir isso no capítulo 4 dessa carta. Vai lá, capítulo 4, versículo 21.
Olha só, o resultado da pregação do apóstolo Paulo lá no palácio do imperador, ou nessa casa prisão, versículo 21 do capítulo 4. Saúdem, ou seja, deem saudações cada um dos santos em Cristo Jesus. Eles dão saudações a vocês, os santos em Cristo Jesus. Ok, os santos em Cristo Jesus são aqueles convertidos, aqueles que se renderam a Jesus Cristo pela pregação do Evangelho. Os irmãos que estão aqui comigo, mandam saudações, ok? Versículo 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. O que é isso? Muitos soldados da elite imperial foram convertidos e se tornaram santos, irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, esses soldados aqui da elite e os serviçais da casa do imperador, mandam saudações a vocês, irmãos, porque eles se tornaram nossos irmãos, eles se converteram a Jesus Cristo, aqui dentro do palácio. Amada igreja, Nero jamais imaginaria que dentro do palácio dele tinha um embaixador de Jesus Cristo. Se ele soubesse, ele jamais teria pego Paulo e colocado nessa prisão. Nero jamais imaginou essa situação. Deus havia colocado o maior pregador do cristianismo dentro do palácio de Nero. É como você vê em Provérbios, uma lagartixa entra dentro de um palácio e é algo assim interessantíssimo. Salomão escreve isso. O palácio de um rei tem toda uma proteção, tem toda uma segurança, mas uma lagartixa está lá dentro. Por quê? Porque soberanamente Deus age em todas as circunstâncias. Tem uma lagartixa lá no Pentágono, quem sabe? Aqui Nero jamais imaginava que dentro do palácio dele tinha um representante e embaixador de Jesus Cristo fincando a bandeira do cristianismo dentro do Império Romano. E a partir dali isso explodiu. Soldados romanos foram convertidos a Jesus Cristo pela pregação do apóstolo Paulo. Queridos, quando o inimigo e os ímpios pensam que estão destruindo a igreja, eles só podem promover a igreja e fazer a igreja crescer e se fortalecer, porque nada e nem ninguém pode prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Isso é incrível. E pela perspectiva humana natural, aqueles soldados eram inalcançáveis. Mas olhando para a perspectiva da soberania de Deus, o impossível se torna possível. Nada frustra os planos e os desígnios de Deus. Nada impede os propósitos soberanos do nosso Deus Altíssimo. Isso faz encher o seu e o meu coração de alegria. O que enche o nosso coração de contentamento e alegria, senão a convicção de que Deus é soberano? Enchia o coração do apóstolo Paulo de alegria, isso transbordou, e ele pôde ajudar os irmãos filipenses. Alegrem-se no Senhor, apesar das horas difíceis. E todo esse arranjo de Deus soberano no curso da história da igreja vem de lá para cá e está para nós hoje, mas passou pelos séculos da história da igreja. E, por exemplo, Martinho Lutero, ele traduziu o Novo Testamento para a sua língua, para o alemão, num momento de retiro, como se fosse um retiro forçado, semelhante a uma prisão. Ele estava num castelo de Wittenberg, na Alemanha, e ali preso, ele teve tempo de traduzir o Novo Testamento para o alemão. Preso na Alemanha. Na Inglaterra, John Bunyan foi impedido pelas autoridades locais de pregar, mas porque ele não parou de pregar o Evangelho, ele foi condenado à prisão por desobediência. John Bunyan, preso lá em Bedford, na Inglaterra, conta-se que Bunyan pregava em voz alta dentro da penitenciária, a ponto de pessoas para o lado de lá da muralha da penitenciária quererem ouvi-lo. Acontece que o diretor da prisão, da penitenciária, descobriu que Bunyan estava fazendo isso, pregando o evangelho ali em voz alta. Então ele jogou Bunyan num confinamento solitário, no porão, na masmorra dessa prisão. O que Bunyan fez? Ele passou a
escrever. E ali na solitária, ele escreveu vários livros. Um deles foi o livro O Peregrino, que é o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Nada impede os desígnios e os propósitos de Deus. A perspectiva correta da soberania de Deus nos faz entender que, apesar das circunstâncias, nós temos aquele que é maior, que cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Irmãos, quando nós passamos a ver os acontecimentos da vida pela ótica, pela perspectiva da soberania de Deus, a maneira de reagirmos aos acontecimentos vai sendo diferente. A maneira como nós reagimos aos ataques, aos problemas, às adversidades, é e deve ser uma maneira de reagir diferente. Porque nós entendemos que as mãos bondosas e soberanas de Deus estão conduzindo tudo para um fim proveitoso e maior. A glória dele, o avanço do Evangelho e o nosso próprio bem, porque o apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem. O que você pode colocar em todas as coisas? Todas as coisas. Sofrimento? Todas as coisas. Perseguição? Todas as coisas. Mentiras contra você? Todas as coisas. E o que essas coisas fazem? Atrapalham? Te diminuem? Cooperam para o seu bem, daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. E quando você e eu adotamos essa postura de enxergarmos os acontecimentos pela perspectiva da soberania de Deus, a nossa postura de vida passa a ser, quem sabe também, um estímulo no Senhor a outras pessoas. Nós passamos a estimular outras pessoas também, a encorajar outras pessoas também. Nós passamos a ser um canal de bênção, onde Deus nos colocou. Com isso, então, nós fechamos esse primeiro ponto do sermão quanto à soberania de Deus na realidade pessoal, e agora nós avançamos, nós alargamos, nós aumentamos essa perspectiva, porque não somente nós devemos ter a perspectiva correta da soberania de Deus com relação à nossa realidade pessoal, mas Deus também está agindo perfeita e soberanamente na vida das outras pessoas. Ponto 2. Perspectiva da soberania de Deus na realidade da vida de outras pessoas. Versículo 14. E os irmãos, agora Paulo deixa de mostrar a sua perspectiva, a sua realidade pessoal, agora ele abre um pouco mais o foco e também mostra que Deus é soberano sobre a vida dos outros também. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. E aqui nós podemos entender que Paulo, ele se refere a esses irmãos, aos irmãos lá de Roma. Ele está relatando, ele está dando testemunho para os filipenses dos irmãos lá de Roma. E esses irmãos lá de Roma, eles estavam com muito medo. Eles estavam intimidados pelas circunstâncias difíceis, pela opressão do império, pela perseguição que Nero começou a exercer contra os cristãos da igreja. E Nero, nesse período, foi contumaz em sua perseguição a ponto de colocar os cristãos dentro das arenas para eles serem massacrados, para eles sofrerem, para eles serem torturados e mortos por leões, por touros, por cachorros com fome, para que os cristãos fossem comidos, fossem destroçados. Isso era uma festa, isso era um circo para Nero, e os cristãos estavam com medo, e se eles declarassem que eles eram crentes em Jesus Cristo, eles eram jogados nessas arenas. Então, a realidade dos irmãos lá em Roma era essa, eles estavam com medo. Todavia, agora, esses irmãos, em sua maioria, eles foram o quê? Estimulados no Senhor, a verem que o apóstolo Paulo, ele estava preso por causa de Cristo. E, ao verem que o apóstolo Paulo estava preso por causa de Cristo, eles pensaram: se o apóstolo está preso em nome de Jesus Cristo, por que nós também não vamos nos expor? Porque nós também não vamos corajosamente falar de Jesus Cristo? Jesus é tudo para nós, portanto nós não vamos deixar de falar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está preso, a igreja começou a se levantar. Aliás, o pastor norte-americano Ray Stedman, ele diz que um dos métodos que Deus usa para fazer a igreja se movimentar, para fazer a igreja andar e estimular o crescimento da igreja, é colocar os seus pastores na prisão.
Eu não me simpatizo muito com essa ideia, mas alguma coisa acontece, e Deus soberanamente vai agindo na vida das pessoas, e eles foram estimulados pela prisão do apóstolo Paulo. O fato é que esses irmãos, em sua maioria, foram guiados pelo Senhor, porque eles também passaram a ter a perspectiva correta da soberania de Deus, e Paulo, ele visualiza bem isso. Paulo, ele notou bem isso. Em outras palavras, Paulo indiretamente ele declara a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua limitação. Por quê? Porque ele não podia estar com todos os irmãos, agindo em todas as circunstâncias. Mas o que ele declara? Eu aqui preso, Deus está agindo lá fora. Eu aqui preso, não consigo, mais do que eu estou fazendo, estimular os irmãos romanos que estão aqui fora dessa casa, mas Deus está estimulando esses irmãos, e louvado seja Deus, porque eles estão tendo coragem de proclamar o Evangelho, e estão entregando as suas vidas à morte. Eu não consigo, mas Deus é todo poderoso e soberano, então está agindo. O apóstolo Paulo tinha essa perspectiva também da soberania de Deus na vida das outras pessoas, e essa perspectiva correta na realidade da vida dos outros irmãos faz com que Paulo fique maravilhado e alegre, e ele constata que Deus estava agindo e cuidando dos irmãos lá fora. Nós não temos o controle de tudo, Deus tem. Nós temos limites, Deus não tem. Chega um momento em que nós devemos reconhecer: eu não consigo, Senhor, não consigo dar mais um passo, Senhor, eu tenho incapacidades, Senhor, eu tenho limitações, Senhor, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Essa é a perspectiva correta que nós devemos ter sobre a realidade da vida das outras pessoas. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo como nós desejamos que aconteçam. É ou não é? Né? Nem tudo acontece conforme nós planejamos ou como nós queremos. Olha só que interessante, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados, Paulo contando, e os irmãos aqui de Roma, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aqui eu destaco o trecho, em sua maioria. Paulo reconhece que é a maioria dos irmãos, não todos os irmãos ousam falar a palavra com mais coragem. O que é isso? Embora, quem sabe, Paulo quisesse que todos falassem com mais coragem, fizessem alguma coisa em prol da igreja, Paulo ele sabia que nem todos faziam ou queriam fazer. Perceberam? Nem todos falavam, nem todos agiam, nem todos saíam do sofá. Mas mesmo quando alguns não fazem, mesmo quando alguns não se mexem, mesmo quando alguns não se comprometem, não se levantam, não abrem a boca para proclamar o Evangelho, Paulo ele se alegrava no Senhor, porque aqueles que queriam, Paulo focava a sua atenção nesses, e ele não ficava desestimulado por aqueles que não queriam. Paulo ele entendia que Deus é soberano e ele coloca as pessoas na igreja que se dedicam ao reino e proclamar o Evangelho, e ele também coloca pessoas que não se dedicam, que não querem. Ou você acha que numa realidade de uma igreja, por exemplo, como a nossa, todos querem? Todos proclamam? Todos realizam? Todos fazem? Todos obedecem? Paulo tinha essa consciência e esse entendimento da soberania de Deus na vida de cada um. E o segredo aqui é: se Deus é soberano, e Ele é, então quem é que estimula as pessoas a serem ativas e corajosas para a proclamação do Evangelho? O versículo 14 nos mostra. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor. Quem que estimula você, a mim e os irmãos? O Senhor. Se você está desestimulado para falar do Senhor com coragem, se você está desestimulado ou desanimado na igreja para ser um membro ativo, frutífero na obra do Senhor, peça ao Senhor nesta manhã assim: Senhor, me estimule, me anime, Senhor.
Me dê coragem, me use, Senhor, como um verdadeiro cristão aqui nessa igreja local, onde o Senhor soberanamente me colocou. Me use, Senhor. Agora, se você está estimulado, não se vanglorie disso, porque isso não provém de você. O estímulo vem do Senhor, louvado seja Deus. Se você faz, a glória é para o Senhor. Se você limpa, a glória é do Senhor. Se você fala do Evangelho, a glória é para o Senhor. O estímulo que você está tendo para fazer e realizar. E eu digo a você e te encorajo, não pare, continue, mas não vem de você, que você reconheça que soberanamente é o Senhor que te estimula para a obra dele na igreja onde você está. Portanto, a sua oração, que está estimulado e quer continuar fazendo mais, e faça mesmo na igreja onde você está, faça, mas a sua oração deve ser essa: Senhor, me use para ser um canal de estímulo para os outros irmãos da igreja, e me dê um coração humilde, me dê um coração de ajudar, me dê um coração de encorajar, me dê um coração de exortar, para que mais e mais pessoas também sejam estimuladas pelo Senhor através de mim. Agora, veja que interessante o versículo 15, essa escrita aqui para nós caminharmos para o fim. Olha que interessante, a soberania de Deus sobre a vida das outras pessoas. Versículo 15. É verdade, o apóstolo Paulo abre o coração agora aqui. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, ele se refere a quem? Estes que fazem de boa vontade. Estes que fazem de boa vontade, o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Versículo 17, aqueles quem? Aqueles que fazem, que pregam, proclamam o Evangelho por inveja e rivalidade, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Queridos, o que estava acontecendo aqui? É o seguinte, presta atenção. Alguns lá na igreja de Roma, provavelmente, eles estavam pensando assim: depois que o apóstolo Paulo pisou aqui em Roma, depois que o apóstolo Paulo apareceu aqui em Roma, ele roubou a cena. Ele está sendo proeminente aqui. Está todo mundo querendo ouvir ele. Ele está sendo o destaque aqui. Parece que ele está trabalhando mais do que a gente. Esse foi o pensamento de alguns. E esses alguns que Paulo se refere aqui no versículo 15, eles passaram então a proclamar a Cristo com a motivação errada. Eles passaram a proclamar a Cristo por inveja, por rivalidade. Olha só o versículo 15, releia comigo agora, que agora você vai entender, você entendeu o contexto, né? É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, como se fosse uma competição. Mas os outros que não estão com essa má intenção, proclamam a Cristo de boa vontade. Versículo 16, estes que proclamam a Cristo de boa vontade, fazem por amor a quem? Por amor a Jesus Cristo e por amor ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles estão sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo assim, os que fazem de boa vontade, os que fazem por amor, eles estão entendendo que eu fui escolhido, eu fui levantado por Deus para ser um líder, para ser o defensor do Evangelho aqui nessa região e por outras regiões também. Deus soberanamente me escolheu para ser, de certa forma, um destaque, para ser um guia, para ser alguém relevante, mas foi Deus que me escolheu, e esses estão entendendo que Deus me escolheu, portanto eles pregam a Cristo por amor, não por inveja de mim, mas de boa consciência, e eles entendem muito bem isso, amém, que bom, só que outros viam isso como uma ameaça, entenderam? Outros viam isso como algo assim, Paulo vai tirar a minha cadeira. 17. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, para se autopromoverem, para chamarem a atenção para si. Não de forma sincera, o versículo 17 continua. Pensando que assim eles podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Paulo está dizendo assim, eles estão fazendo isso e o íntimo deles está sujo, a intenção está má, e eles estão achando que fazendo isso vão me afetar, vão me destruir, vão me atacar, vão me derrubar, vão me desestimular, vai aumentar o meu sofrimento na prisão. O apóstolo Paulo, ele faz, percebendo tudo isso, ele tem um entendimento correto
ele tem um entendimento da soberania de Deus. E qual é a resposta do apóstolo Paulo a tudo isso? Versículo 18. Eu vou atrás desses caras. Eu vou arrumar um grupo também para contra-atacar esses que estão pregando Cristo. Ele fez isso? Versículo 18. Qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Mas que importa, vocês estão lendo aí? Olha que bênção, agora que eu estou vendo. Isso aí. Obrigado, Dan. Mas que importa? Olha a resposta do apóstolo Paulo. Se fosse eu, por exemplo, falando, Senhor, deixa comigo agora, que eu vou acabar com esses que estão querendo puxar meu tapete. O apóstolo Paulo, tranquilamente, com alegria no coração, ele fala, e eu com isso? Que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Como é diferente, né? A pessoa que tem a perspectiva correta da soberania de Deus, ele entrega nas mãos do Senhor. O que importa? O que importa não é se eu estou sendo prestigiado ou se eu estou sendo alvo de corações invejosos. O que importa é que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. É isso que o apóstolo Paulo põe um ponto final nessa história. Não leva fofoca para lá e para cá, mas ele põe um ponto final e fala, Deus é soberano, eles estão pregando Cristo, ok. Aí, se a motivação do coração é errada, Deus sabe de todas as coisas. Isso não me afeta. Isso não me faz perder o sono. Nota de rodapé aqui, presta atenção nesse texto, que é muito importante você entender o que Paulo está dizendo aqui. Este texto não está falando para nós deixarmos para lá aqueles que estão pregando falsas doutrinas. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixa para lá, não, tudo bem, eles estão pregando mais ou menos Cristo, tudo bem, tá bom. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo ele não contribui com essa ideia. O falso ensino ele deve ser combatido. O falso ensino ele deve ser denunciado. O falso ensino deve ser confrontado, sim. Perceba que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro no versículo 15, no versículo 17 e no versículo 18, que alguns proclamam e pregam o quê? Falsa doutrina? Pregam falso ensino? Não. Eles estavam pregando Cristo. A mensagem estava certa. A motivação estava errada. Havia inveja e rivalidade e interesse pessoal nos corações. Paulo não está falando, deixa para lá. Vocês estão pregando mais ou menos Cristo? Deixa. Não, pregar mais ou menos Cristo é pregar nada de Cristo. Se está pregando Cristo, ok. Paulo não se opôs a isso. Entenderam? Está pregando Cristo. Outra questão aqui é que nós também devemos entender que não é para deixar para lá os métodos e as estratégias a serem usadas para pregar Jesus. Infelizmente hoje nós temos aí estratégias ou métodos errados para se pregar Jesus. O que importa é que Cristo seja pregado, não é? Boate gospel, bloco de carnaval cristão. É? Você serve macarronada, por exemplo, hoje quem vai lá na casa da mama vai comer uma macarronada e a mama vai servir macarronada num pinico? O meio está errado, é impróprio. Então Paulo está dizendo assim, ok, eu estou tranquilo e entrego nas mãos do Senhor soberanamente, por quê? Porque esses com as intenções más estão pregando Cristo, ok, e estão pregando, o meio está correto e a mensagem está correta. O que está errado? A motivação. E quem cuida do foro íntimo? Deus, entenderam? Como a gente gosta de mexer nos outros, de chacoalhar e ser soberano na vida dos outros, para mexer, para mudar a maneira da pessoa entender, chacoalhar a alma da pessoa para que o íntimo dela, o foro íntimo dela seja mudado porque a gente quer. Mas não, irmãos, se a pessoa ainda não entendeu, se a pessoa está com motivações erradas, Deus está cuidando disso. Entenderam esse contexto? O desejo secreto é conhecido por Deus. Por isso o apóstolo Paulo está alegre, tranquilo. Isso não afetou o apóstolo Paulo. O que Paulo faz, tendo a perspectiva soberana de que Deus sonda mentes e corações, ele não deixa seu coração azedar. Ele não fica desmotivado. Ele não fala, ninguém, está todo mundo contra mim, então tá, tchau, vou embora. Vou parar, fazer bico, estou de mal. Não, maduro como ele era, ele aprendeu que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou a fazer, pregar o Evangelho e falar desse Cristo que eu tanto amo. E ninguém vai me impedir isso. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E ele deixou as intenções más dos seus críticos nas mãos
do Deus soberano. Se o problema é a motivação errada, quem estiver pregando e proclamando e servindo a Cristo na igreja local ou por aí, com a motivação errada, vai prestar contas com Deus. Com Deus. A perspectiva correta de que Deus é soberano também na realidade da vida das outras pessoas nos faz ter ações e reações sensatas, sábias, justas, bem medidas, e não nos faz perder a alegria, apesar das perseguições, apesar das injúrias, apesar dos problemas, apesar do nosso próprio coração duro. Nós continuamos com alegria no Senhor para servir, para falar do Evangelho, para proclamar, para amar as pessoas, para ter prazer em almas perdidas, não prazer pela situação dela, mas ter o desejo de ver almas perdidas, mortas, salvas em Jesus Cristo. Essa é a alegria que o Senhor coloca no seu e no meu coração, quando nós entendemos e temos essa perspectiva, essa visão correta da soberania de Deus, tanto nas nossas vidas, pessoalmente falando, quanto na vida das outras pessoas. E assim eu concluo dizendo a você que Deus não escreve certo com linhas tortas. Você já ouviu isso? Às vezes a sua avó já falou isso para você, né? Ah, meu filho, Deus escreve certo com linhas tortas, hein? Está acontecendo coisa ruim em você, mas tudo bem. Eu vou refazer esse ditado, tá? Tenho a ousadia de dizer isso. Desculpem os nossos antepassados. Deus não escreve certo com linhas tortas. Deus escreve certo com linhas retas e perfeitas. Amém. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Você e eu não enxergamos um palmo à nossa frente a respeito do nosso destino. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Quem sabe algo ruim ou mais ruim do que você já está vivendo pode acontecer com você. Eu não estou sendo profeta de mau agouro aqui não. Mas eu estou dizendo que eu entendo a soberania de Deus. Diante disso, eu quero dizer para você que ainda que as coisas pareçam que estão de ponta cabeça na sua vida, creia pela fé que Deus está conduzindo tudo rigorosamente, de forma soberana e boa. Vocês entenderam esse contexto maravilhoso e qual era a realidade do apóstolo Paulo escrevendo aquela carta numa prisão, algemado com um soldado da elite romana e falando do evangelho para aquele cara monstruoso ali do lado dele, e ele não tinha medo, e ele estava escrevendo carta, ele escreveu Filipenses, escreveu Colossenses, escreveu Efésios, escreveu a Filemão, e vinham pessoas naquela casa, e o soldado aqui com ele, mas ele falava de Cristo para as pessoas, e para o soldado ele não estava nem aí, o amor dele era Jesus Cristo, e o evangelho, e nada impedia esse homem. Por quê? Porque Deus era nele e por ele. A perspectiva correta da soberania de Deus nos dá verdadeira alegria, e o fim de tudo já está pronto e acabado para Deus. Então Ele sabe bem o que Ele está fazendo, Ele sabe bem o que está fazendo na sua vida agora, Ele sabe bem o que está fazendo na sua vida, o que vai fazer na sua vida amanhã. Está tudo pronto, está tudo bem determinado. Portanto, alegre-se no Senhor, meu irmão, minha irmã, e não perca a perspectiva correta da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Senhor, a nossa alma anda ansiosa, Pai. Senhor, estamos preocupados, atribulados com tantas coisas, Senhor, mas uma só é importante: entregarmos de fato a nossa vida ao Senhor e descansarmos na Tua soberania. Ajuda-nos a isso, Senhor. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas diante do ensinamento da Tua palavra, pelo exemplo da vida do apóstolo Paulo, Senhor, mude a nossa maneira de ver as coisas. Mude, Senhor, a nossa perspectiva quanto à nossa realidade pessoal e quanto à realidade da vida das outras pessoas, Senhor, entendendo que o Senhor está agindo soberanamente em cada detalhe na vida de cada um. Que esse de fato seja o nosso descanso e a fonte da nossa verdadeira alegria no Senhor. Assim suplicamos no nome de Jesus. Amém.